Boa noite, Lucas, boa noite, Walter, boa noite quem está assistindo a gente aí no YouTube, também no Facebook, quem vai assistir depois o programa Antivírus, né? É o nosso programa semanal sobre conjuntura e hoje o tema é: se queres eleição, prepara-te para uma guerra. Esse título é uma adaptação daquele famoso provérbio latino, né? Se queres paz, prepara-te para a guerra. Que é a versão antiga de uma frase mais moderna, digamos assim, atribuída a Garrincha, né? De que falou assim: o senhor já combinou com os russos, né? Sobre a tática do jogo contra a antiga União Soviética. Então, é esse o contexto aí do nosso título de hoje, né? E o fato é que no Brasil, assim como em outros países da América Latina, a extrema-direita, incluindo os militares, não estão para brincadeira, né? Só a gente vê o que é que está acontecendo agora no Peru, né? Não basta para a esquerda ter maioria dos votos, porque o lado de lá acha que só termina quando eles ganham, e inclusive aqui no Brasil isso já ficou muito nítido com o que aconteceu após a eleição da presidenta Dilma em 2014. Portanto, se a gente quiser que tenha eleição, né, no ano que vem, se a gente quiser que Lula seja candidato, se a gente quiser que Lula ganhe, se a gente quiser que Lula tome posse, governe, será preciso enfrentar para valer a extrema-direita, né? O que inclui enfrentar a questão militar, e é nesse sentido que a gente está com o tema de hoje, que é: se queres eleição, prepara-te para uma guerra. Mas antes de falar sobre isso especificamente, eu vou passar a palavra para Walter dar um panorama geral sobre a conjuntura dessa semana. Walter. Legal. Boa noite, Natália. Boa noite para quem está assistindo o Antivírus. Eu vou começar pelo mundo, falando de 3 países que são mais ou menos vizinhos nossos, né? O Peru, o México e os Estados Unidos. O Peru é um país polarizado, social e regionalmente, há muito tempo. Nós já tivemos várias tentativas de ter um governo de esquerda naquele país. Uma dessas tentativas foi o governo do general Velasco Alvarado entre 1968 e 1975. Terminou com um golpe. Uma outra tentativa foi o governo do Ollanta Humala, entre 2011 e 2016. Terminou com uma traição do próprio mandatário. Agora, nessas eleições, nós tivemos uma disputa muito renhida no segundo turno entre Keiko Fujimori e Pedro Castilho. Keiko Fujimori é filha do Fujimori pai, presidente ditador, golpista, corrupto, preso, prófugo e assim por diante. E a própria Keiko Fujimori esteve recentemente presa. Aliás, neste momento, a Procuradoria do Peru está pedindo a prisão dela novamente, porque numa coletiva à imprensa que ela deu para contestar os resultados da eleição, ela estava ao lado de um personagem que, segundo a lei, ela não poderia compartilhar com esse personagem o mesmo lugar. Enfim, essa é Keiko Fujimori, uma neoliberal, uma neofascista e uma comprovada corrupta. E quem é Pedro Castilho? Pedro Castilho é militante de um partido que se declara marxista, leninista e mariateguista. É um partido que defende o socialismo. Ele é uma liderança sindical dos professores, um desses professores camponeses, né, que existem em muitos países da nossa América Latina. A direita e os liberais apoiaram abertamente Keiko Fujimori, manipulando o medo do chavismo e do Foro de São Paulo, temas mais presentes na guerra suja midiática do que, inclusive, o senderismo. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, a Keiko Fujimori não venceu só em Lima, venceu também em Miami, mais de 90% dos votos. Para quem tiver alguma dúvida sobre qual é a natureza de classe
política e ideológica da candidatura dela. Quem quiser mais detalhes, o nosso companheiro Daniel Valença fez um belíssimo resumo no podcast da segunda-feira, 7 de junho, e vai voltar a fazer, com certeza, amanhã, dia 11 de junho. Mas o fato é que, com direita, neoliberais, Estados Unidos, Mário Vargas Llosa e tudo, quem ganhou as eleições foi o Pedro Castilho. Ganhou por pouco, mas ganhou. Keiko, depois de todas as fraudes e crimes que cometeu antes da eleição e durante a eleição, fraudes e crimes, na opinião dos testigos internacionais que lá estiveram, agora está questionando o resultado. Vamos ver como prossegue. Os questionamentos dela, por enquanto, não tiveram guarida nem no comando das Forças Armadas, nem na cúpula da igreja, mas, como a gente sabe muito bem, os caras não estão para brincadeira, e seja como for, serve de alerta para nós. Se perderem, Bolsonaro já avisou que ele não vai aceitar. E se acharem que vão perder, eles vão tentar evitar a eleição. Ou, quem sabe, vão tentar resolver o problema tirando de novo o principal adversário do jogo, como já fizeram em 2018. Mas vamos voltar ao Peru, né? A situação lá é bastante grave, pobreza extrema, desigualdade extrema, crise sanitária. O Peru é o país com maior número de mortos por habitante no que diz respeito à pandemia por Covid-19. Mas vamos nos entender, o principal problema do Peru não é a pobreza, não é a desigualdade, não é a crise sanitária. O principal problema do Peru é o mesmo principal problema aqui do Brasil, é a elite. No caso do Peru, uma elite de merda coberta de ouro, desde a época, tá certo, da invasão dos europeus. Uma elite racista, além do mais, que, para citar a lamentável frase do presidente argentino, que por sua vez citou um roqueiro amigo dele, que por sua vez parece ter citado na letra de sua música o Otávio Paz, mas sem perceber que o Otávio Paz estava ironizando, é uma elite que se acha europeia, que acha que descende dos barcos. A frase do presidente argentino foi, abre aspas, los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de allí, de Europa, y así construimos nuestra sociedad. Ferra comijas. Não há problema nenhum em ter saído dos índios. E nem há problema algum em ter saído da selva. O problema mesmo está no sentido racista que o presidente argentino deu à frase. O problema está na fantasia dele acerca dos europeus que vieram para cá durante a conquista. E o problema está na fantasia ainda maior de continuar se identificando com os colonizadores 5 séculos e mais de crimes depois. Parte dessa fantasia está em achar que aqueles conquistadores construíram nossa sociedade, que nunca existiria se não fossem os escravos e os indígenas. No Peru, isso é claríssimo. Como já disse e repito, é uma elite de merda coberta de ouro. Enquanto essa elite não for derrotada, não vai haver futuro digno para a imensa maioria do povo peruano, para a imensa maioria do povo latino-americano. E já que nós falamos dos mexicanos que descenderam dos índios, no dizer, né, do cidadão, e aliás Otávio Paz dizia isso, né, dos astecas, é bom lembrar que neste domingo também houve eleições no México. Foram eleitos governadores em quase todos os estados, os 500 membros da Câmara dos Deputados, os integrantes de 30 legislaturas estaduais e de parte dos governos municipais. 1.928 governos municipais, de um total de 2.446 governos municipais, renovaram seu comando. A eleição foi um teste para o governo do Andrés Manuel López Obrador, que a gente conhece pela sigla ANLO, do partido Morena, Movimento de Regeneração Nacional. Para mim, pelo menos, dá um certo arrepio esse nome, pois me lembra um pouco a Arena. Mas, no caso deles, a ideia é clara. No discurso do Andrés Manuel López Obrador, quando ele assumiu a presidência, ele fez um ataque à corrupção como sendo a maior marca do neoliberalismo. É muito difícil governar o México, pois
como disse um presidente mexicano há bastante tempo, é um país tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Apesar disso, e embora tenha perdido a maioria absoluta no Parlamento Nacional, que ele tinha até então, o Morena do ANLO, o partido, o Movimento de Regeneração Nacional do Andrés Manuel López Obrador, teve mais votos sozinho do que o PRI, o PAN e o PRD somados. E se saiu bem nas eleições para governos estaduais. Um feito em se tratando do primeiro governo de esquerda que o país tem desde o final da Segunda Guerra Mundial e um país fortemente atingido pela pandemia e, como já foi dito, tão perto dos Estados Unidos. E por falar em Estados Unidos, está se confirmando por todos os lados que um dos efeitos colaterais imediatos das medidas adotadas pelo Biden é o crescimento das migrações em direção aos Estados Unidos, que o governo dos Estados Unidos pretende enfrentar, entre outras medidas, pressionando o México para que contenha o fluxo migratório antes que ele chegue em território norte-americano. Como nós dissemos o tempo todo e repetimos aqui, o imperialismo existe e segue. Quem acredita que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, é bom para a América Latina, não está entendendo nada, pois o lugar do Brasil para o imperialismo estadunidense é o de fornecedor de produtos primários e o de paraíso do capital financeiro. E isso o Bolsonaro está conseguindo. Tivemos, por exemplo, agora um crescimento do produto interno bruto brasileiro, uma elevação de 1,2% no primeiro trimestre. É um número baixo em comparação ao pico de 3,1% que nós atingimos em 2014. E é um crescimento basicamente ligado à formação de estoques de quem quer vender no mercado internacional. E um crescimento que se concentrou basicamente em setores que não geram muito empregos, como é a agropecuária, a indústria extrativa, principalmente de minério de ferro, e, caso um pouco diferente, a construção civil, que está vivendo um boom imobiliário causado pela migração de investidores que estavam aplicando em fundos de renda fixa e agora estão indo para fundos imobiliários. É especulação. Por outro lado, tiveram resultados negativos ou muito baixos os serviços e a indústria de transformação. A situação da indústria é extremamente grave e se mantém abaixo do nível pré-pandemia. Em resumo, os indicadores do PIB de crescimento não alteram o curso geral da economia brasileira e afetam muito pouco a taxa de desemprego, que no primeiro trimestre de 2021 atingiu mais de 20% da força de trabalho. Só alguns números para ilustrar o drama, porque esse drama a gente não pode perder de vista. Tem quase 15 milhões de pessoas desocupadas, entre aspas. 3,5 milhões de pessoas estão desempregadas há mais de 2 anos. 6 milhões de pessoas que as estatísticas classificam como desalentados, desistiram de procurar. 33 milhões de pessoas que estão subutilizadas, gostariam de estar trabalhando mais do que estão. 7 milhões de subocupados. Tem uma perda de 3 milhões e meio de empregos com carteira e de 1,3 milhão de empregos sem carteira, comparando o trimestre de agora com o trimestre primeiro do ano passado. O outro lado da moeda, é claro, é um crescimento no número de trabalhadores por conta própria, né? Cresceu em 565 mil trabalhadores por conta própria. E óbvio que isso é acompanhado por uma queda no rendimento médio real dos trabalhadores. Queda de rendimento que é agravada pela inflação. 6,76% nos últimos 12 meses, sendo que o preço dos alimentos cresceu 40%. 40%, coisa que quem vai ao supermercado já percebeu. Em outras palavras, para o imperialismo, tá bom. O grande empresariado brasileiro não tem do que reclamar. E para a grande maioria do povo, a situação continuará muito difícil. O que me lembra um dito daquele presidente também assassino, general Ernesto Garrastazu Médici, que dizia que a economia ia bem e o povo ia mal. E tem uma variável que pode complicar tudo ainda muito mais, que é a crise energética, causada pela crise hídrica e principalmente pelo desinvestimento público, estatal, pelas privatizações e tudo mais. Qual que é o reflexo político disso? O empresariado, que volta e meia dá umas declarações questionando o Bolsonaro, pode maciçamente apoiar a reeleição do Bolsonaro.
A terceira via pode, por conta disso, ser esvaziada, o que vai frustrar também as ilusões de certos setores da esquerda que acham que vai ter um passeio até 2022. Infelizmente, apesar de todos os sinais, alguns desses que eu vou chamar aqui de frustrados de esquerda estão dobrando a aposta. Fazem de tudo para ter um apoio já no primeiro turno da direita neoliberal, sem perceber o peso morto que isso significa, sem perceber a contaminação que isso causa, sem levar em consideração as concessões programáticas que isso exigiria. E, como quando as coisas estão mal, elas tendem a piorar, além de quererem essas más companhias, alguns desses frustrados de esquerda vinham resistindo até mesmo a radicalizar na luta contra o Bolsonaro. São até contra manifestações. Tem lideranças importantes dessa turma que admitem quase que publicamente que o problema das manifestações não é, como se diz publicamente, a suposta ameaça ou a real ameaça sanitária. Ameaça que, aliás, os organizadores das manifestações são os primeiros a reconhecer. Os que são contra, no fundo, a boca pequena confessam que o problema é que eles não querem radicalizar nesse momento, que isso pode atrapalhar a composição da tal frente ampla que eles acham fundamental. E o problema é que tem motivo de sobra para radicalizar. Vejam o que está ocorrendo no Congresso. Tem as vitórias da pauta neoliberal e tem as comprovações da CPI da Covid. Além da aposta genocida feita pelo governo na imunização de rebanho, genocídio que vitimou especialmente a classe trabalhadora, periférica, pobre e com destaque os indígenas, e além da existência do tal comando paralelo no trato da pandemia, está claro que a ênfase na cloroquina e no tratamento preventivo, no fundo, além da ignorância, era motivada por interesses financeiros escusos. Segundo nos informou o ex-ministro Humberto Costa, 1 em cada 4 brasileiros usaram algum medicamento do chamado tratamento precoce. Portanto, são valores expressivos. E não só tem motivo para radicalizar, mas tem base social para radicalizar. A gente recomenda a todo mundo que leia a pesquisa Nós e as Desigualdades, uma pesquisa feita pela Oxfam Brasil e pelo Datafolha, que mede as percepções das pessoas sobre a desigualdade existente no Brasil, ou seja, como é que as pessoas enxergam a desigualdade e como é que elas enxergam o caminho para superar a desigualdade. E a pesquisa confirma o grande e crescente apoio popular para várias teses da esquerda em geral e do PT em particular. Combate ao racismo, combate à desigualdade de gênero, defesa do Sistema Único de Saúde, defesa da tributação sobre os ricos, auxílio emergencial prolongado, mostrando que existe espaço, inclusive, se a gente tiver disposição, para defender um programa estatal de garantia de empregos, porque, entre outras coisas, não tem dinamismo econômico que seja capaz de absorver com empregos dignos esse imenso contingente de pessoas que estão mais ou menos excluídas do chamado mercado de trabalho. Agora, enquanto do lado de cá tem gente que está nessa vibe recuada, do outro lado o bolsonarismo está se mexendo. Frente à presença do Lula, frente à situação social e sanitária, frente à evolução da CPI da Covid, frente aos desgastes acumulados, a opção do Bolsonaro segue envolvendo duas táticas simultâneas, né? Por um lado, a política tradicional e, por outro lado, a aposta na radicalização. Mas sobre isso é a Natália que vai falar. Então, gente, já faz um tempo que a gente tem falado aqui no Antivírus sobre a tática dupla que Bolsonaro adota, né? De um lado, ele faz movimentos que podem ser encaixados como da política tradicional, né? A aliança com o Centrão, esses acordos em torno da distribuição do orçamento, né? O loteamento de cargos no governo, as articulações para a disputa das presidências da Câmara e do Senado. Ele também, nesse campo das atitudes da política tradicional, as oscilações no discurso, né? Por exemplo, o último pronunciamento que ele fez em cadeia nacional, onde ele defendeu a vacina, falou para o mercado sobre as maldades que está entregando, inclusive passando o recado de qual é o seu compromisso programático.
a inescapável busca que já está em curso, né, por parte de Bolsonaro, por um partido para se filiar, precisa disso para concorrer às eleições, e isso passa muito por essa relação aí que ele está desenvolvendo com o Centrão, né? E, por outro lado, ele prossegue, ao mesmo tempo, paralelamente, nos movimentos de radicalização. Então, de um lado, sinalizações de política tradicional, de um outro lado, radicalização. Né? E aí tem duas coisas que eu queria destacar sobre essa questão da radicalização. A participação desses atos públicos de caráter golpista, que vem acontecendo aí desde o ano passado, que seguem acontecendo nesse ano, né? Que sempre tem gente defendendo o golpe militar, que provoca aglomerações, que acontecem sem uso de máscara. E nesse último episódio aqui aconteceu aquela pitoresca participação do ministro da Saúde, Pazuello, né, no último ato. Então, esse é uma das questões, né? E sobre isso, sobre essa questão dos atos, né? No caso, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, essa semana agora na CPI, no dia que a gente registrou quase 3 mil mortes em 24 horas, né? Que inclusive pode ser um marco aí da terceira onda acontecendo essa semana, foi na CPI para falar contra as aglomerações, a favor das máscaras, e disse que uma coisa é a conduta do presidente, outra coisa é a posição do ministério, né? Então, assim, é uma coisa absurda. E um outro aspecto aí desses movimentos de radicalização é essa gravíssima escalada de violência por parte das forças militares, estimulada por Bolsonaro, e acompanhada de impunidade e muita politização, né? O episódio de Jacarezinho, a brutalidade da PM em Recife, no ato do dia 29, a prisão do vereador petista em Curitiba, né? Aquela outra detenção do professor petista também em Goiás, essa situação em Manaus, o assassinato da mulher grávida, agora essa semana também, são exemplos que compõem essa escalada, né? São situações distintas, né? De natureza distintas, mas compõem essa escalada da violência por parte das forças militares e que é estimulada por Bolsonaro, né? E agora, também essa semana, a gente teve aquela inacreditável declaração, né, a decretação de sigilo por 100 anos do processo disciplinar que absolveu Pazuello, né, sobre a participação, o discurso dele lá naquele ato no Rio de Janeiro, do lado de Bolsonaro, mesmo sendo um general da ativa, né, portanto, proibido de participar de atos políticos, conforme o regulamento do Exército determina. É sempre bom lembrar sobre isso, que para que esse tipo de coisa seja sustentável, né? Ou seja, para que seja possível uma decisão tão absurda como essa, que se sustente um sigilo por até 100 anos de um processo disciplinar, Bolsonaro conta com o apoio fiel, né, de parte das milícias, das PMs, das Forças Armadas, inclusive do comando das Forças Armadas. Né? A decisão de não punir Pazuello e de decretar sigilo de até 100 anos no processo que absolveu Pazuello foi do comandante do Exército. Aquele mesmo cidadão que foi nomeado por Bolsonaro em abril desse ano, após aquela chamada crise militar, né, onde os 3 comandantes das 3 forças pediram para sair, né, pediram para sair também, entre aspas, né, porque pediram para sair antes de serem colocados para fora, e que muitos entre nós, né, muitos do nosso lado, bradaram por aí que teria sido uma grande derrota para Bolsonaro aquela situação, porque ele teria sido obrigado a ceder às pressões dos setores supostamente democráticos das Forças Armadas, que teria vencido o caráter de Estado, né, das Forças Armadas, e aí por isso ele tinha nomeado
esses cidadãos aí que estão hoje no comando e que estariam dentro dos critérios, né, que se colocou como democráticos. Pois bem, um deles, que foi nomeado nessa suposta derrota de Bolsonaro e vitória das Forças Armadas enquanto instituições de Estado, um deles é o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é o atual comandante do Exército, né, a quem coube esta maravilhosa decisão democrática de determinar um século de sigilo no processo disciplinar que absolveu um general da ativa do evidente crime que cometeu ao participar do ato político ao lado de Bolsonaro. E aí, sobre isso, gente, o ministro-chefe da Casa Civil, general Ramos, né, aquele mesmo que era da ativa até participar de um dos primeiros chamados atos antidemocráticos no ano passado e logo depois foi para a reserva e segue no governo até hoje, né? Ele deu uma entrevista, hoje como ministro-chefe da Casa Civil, ao jornal o Globo, né? Uma entrevista interessantíssima que não deixa dúvidas, né? Ao afirmar, ao comentar o que foi essa decisão sobre absolver Pazuello, né? Ele disse que ela foi uma decisão extremamente pensada. Eu vou ler aqui alguns trechos, eu recomendo que todo mundo leia a entrevista que saiu no Globo, acho que foi hoje ou foi ontem que saiu, mas sobre essa questão dos militares, ela é muito interessante. O jornal pergunta o seguinte: quando o Exército decidiu que não houve transgressão de Pazuello em participar de um ato político, isso abre as portas para outros militares fazerem o mesmo? E aí fala o general o general Ramos, né? O passado pesa na decisão do comandante. Não é só no caso do Pazuello. Em qualquer transgressão disciplinar, de soldado a general, são analisadas as condicionantes da transgressão e a pessoa do transgressor. O comandante do Exército, ao analisar a história de vida do Pazuello, considerou que aquele fato não se constituiu transgressão. Você não pode usar pesos iguais com pessoas que têm comportamentos diferentes. Se o militar nunca fez nada errado e comete um deslize, ele vai ser punido com 10 dias de cadeia? Isso não existe. Cada caso é um caso. A decisão de punir Pazuello é exclusiva do comandante do Exército. No caso, a decisão de não punir Pazuello, né? Então, ele deixa muito explícito que é uma coisa que é uma decisão pessoal, né? A decisão de uma pessoa e que leva em conta a pessoa que está, não a atitude, né? Não a conduta, mas a pessoa que está sendo alvo do processo disciplinar. Aí o jornal pergunta, mas isso não acaba sendo uma vitória da indisciplina? E aí o general Ramos responde, a interpretação do general Paulo Sérgio, comandante do Exército, foi diferente da que todo mundo esperava. Teve uma reunião virtual em que ele discutiu com o alto comando para avisar qual era a decisão. Foi uma decisão extremamente pensada, mas isso não é assunto da minha pasta. Interessante aqui é que ele deixa muito nítido que é uma decisão do general, do comandante do Exército exclusivamente, que é diferente do que todo mundo pensava, então tem uma certa escapada, né? E aí continua aqui a entrevista. Como o senhor avalia a participação de Pazuello no passeio de moto feito pelo presidente no Rio? E aí o general Ramos responde. Aí essa parte é genial. Ele diz, olha, o general Pazuello estava ali como civil. Eu estava no passeio de moto. Estava ali atrás. Não vi esse momento. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Isso tem que ficar bem claro. Ele é o comandante supremo. Trocou o ministro da Defesa, trocou os comandantes. Então, é uma mistura de afirmações que passam um recado, né? Estava ali como civil e se estava com o presidente, que é o comandante supremo das Forças Armadas, tudo pode, né? Qualquer coisa ele pode fazer. E aí, as duas últimas perguntas. O Globo pergunta, o senhor, se fosse um general da ativa, se sentiria desconfortável em uma manifestação? Lembrando que Ramos esteve presente, na verdade, eu acho que ele sobrevoou, né? Foi aquela manifestação que Bolsonaro sobrevoou de helicóptero no ano passado e ele estava junto.
E aí ele responde: isso é uma decisão pessoal de cada um. Em julho do ano passado, que foi quando aconteceu isso, pedi para ir para a reserva. Eu estava em uma área que eu achava que realmente, trabalhando com política, como general da ativa, não tinha mais razão de eu estar no Exército. E aí termina, ele pergunta, mas o senhor foi a algumas manifestações? Aí ele diz, não, só na da rampa, o que me impôs para eu ir para a reserva. Enfim, é uma entrevista interessante porque demonstra a visão, né, do ministro da Casa Civil, que é general, né, agora da reserva, mas que o ano passado participou também de atos políticos, sobre a total impunidade em relação a isso. Então, assim, não vale nada do que está no Estatuto dos Militares, e eles estão tratando da seguinte forma, né? Para quem acha que o artigo 142 da Constituição está tudo certo, né? Eu recomendo que leia essa entrevista, porque essa afirmação de que está com Bolsonaro, que é o comandante supremo das Forças Armadas, e por isso pode tudo, a pessoa dele é credenciada, tem um passado, isso e aquilo, é um recado muito claro, né, de qual é a visão que eles têm do papel dos militares na política, que é muito, muito diferente da nossa. E aí, vale ressaltar que, além disso, né, além dessa situação absurda da não punição, da decretação do sigilo por 100 anos, né, todas essas declarações do general Ramos passando o pano e referendando o que aconteceu e a decisão do comando do Exército. O Pazuello ainda foi premiado, né? Depois disso, ele foi nomeado para um cargo vinculado à presidência da República. Ele é secretário de Assuntos Estratégicos da presidência da República. Realmente, de estratégia, esse povo entende, né? E é por tudo isso também, gente, que a gente está insistindo em comentar, né, com enfoques diferentes a cada semana, enfim, mas sempre tentar comentar o tamanho da gravidade da situação que está em curso no país, na política, de uma forma geral, né? O governo Bolsonaro é criminoso em vários sentidos diferentes, né? É um governo assassino na condução da pandemia, é corrupto no uso dos recursos públicos, já tem inúmeras situações que comprovam isso. Essa do orçamento agora desse ano foi só uma que transbordou, né? É militarizado, né, extremamente militarizado e com fortíssimos impulsos golpistas, né? E aí a gente não pode, diante de algo desse tipo, descartar de forma nenhuma nenhum dos cenários possíveis para o próximo período do curto prazo, né? Nem mesmo aquele cenário em que Bolsonaro tente, de alguma forma, colocar em questão as eleições de 2022, né? Seja usando instrumentos como o estado de sítio, o estado de defesa ou qualquer outro que venha a ser utilizado. Lembrando que o tal inquérito dos atos antidemocráticos, né, teve pedido de arquivamento pela Procuradoria-Geral da República, né? Então, para quem achou que a luta do STF contra o governo poderia salvar a pátria, né? É bom lembrar que não salvou nem vai salvar, né? É a nossa luta política que pode salvar a situação. Todas essas movimentações de Bolsonaro e essas situações recentes que eu citei de violência, de arbitrariedade, de impunidade envolvendo as polícias e as forças armadas, né? Combinado com a situação estrutural mesmo nesse campo, né? Considerando a violência estatal, o encarceramento em massa, a legislação altamente punitivista, o tráfico de armas e de drogas, enfim, tudo isso mostra que a gente está diante de um problema sistêmico e de um problema imediato. Problema frente ao qual a nossa elaboração e a nossa prática, né, tanto em governos estaduais quanto no futuro governo federal, são totalmente insuficientes para enfrentar os desafios que a gente tem, que são muito complexos, como, por exemplo, o assunto da desmilitarização da segurança pública, o assunto da despolitização das Forças Armadas, entre outros, né? E aí, diante disso tudo, só para concluir, né, eu acho que é muito evidente, né, e fica cada vez mais evidente o erro que é
a gente se limitar, diante de uma situação dessa, a ter uma tática que seja exclusiva ou principalmente eleitoral, né? Eu falei das duas táticas de Bolsonaro, tentei detalhar um pouco, né, as movimentações em direção à política tradicional, em relação à radicalização, com foco nessa questão militar, né? Mas a radicalização tem vários outros ramos, né, da disputa ideológica, da comunicação, enfim, mas hoje a gente focou aqui nessa questão militar, né? E do nosso lado, a gente segue num ambiente onde estamos principalmente ou quase que exclusivamente nos dedicando, construindo uma tática eleitoral, né? Então, contra essa violência sistêmica estatal, o aparelhamento das forças de segurança, das forças armadas, a ação dessas milícias, enfim, contra tudo isso, uma tática que aposte todas as suas fichas na eleição marcada para acontecer em 2022, né? Uma tática que é quase totalmente dependente de um homem só, né? E que é muito crente, mais do que deveria, do que poderia, numa eventual sinceridade dos supostos golpistas arrependidos, é muito, muito débil, né? Então, claro, vocês poderiam estar se perguntando, mas não é exclusivamente, tem as manifestações, tem, né? E é por isso que agora, né, muito tardiamente, menos de um mês atrás, finalmente a gente conseguiu subir o degrau de começar a fazer manifestações, mas, na minha opinião, isso não significa que já está no mesmo patamar de dedicação de duas táticas, por exemplo, uma eleitoral e outra de radicalização para o nosso lado da luta popular e tudo, né? Ainda não está, é preciso que se construa, e é por isso que as manifestações do nosso lado têm uma importância muito grande, né? São um acerto, devem prosseguir, devem aumentar de tamanho, né? A gente não pode mais cair no freio de mão puxado de quem, a essa altura do campeonato, ainda está querendo não fazer mobilização, né, para enfrentar de forma de conjunto, né, uma situação dessa natureza que a gente está vivendo. É imprescindível prosseguir com a mobilização de massa, como a gente fez no dia 29 de maio e como a gente vai fazer agora, daqui a pouco mais de uma semana, no dia 19 de junho. É claro que isso não significa desconhecer ou minimizar os problemas derivados da mobilização em tempos de pandemia. A gente também tem falado muito sobre isso aqui, sempre que fala de mobilização. A pandemia que já parece estar entrando numa terceira onda, né, que pode ser tão ou mais violenta que a anterior, a depender de algumas variáveis, né, como a questão do ritmo da vacinação, mas o fato é que não vai ter atalho no enfrentamento contra o governo Bolsonaro, né? Não tem como esperar para outubro, como alguns estão defendendo, que em outubro a vacinação já vai estar mais avançada e tudo mais. Não tem como esperar a pandemia passar, aí aqui não tem mesmo, né? Ou se confiar que os resultados das pesquisas que estão sendo feitas hoje vão aparecer nas urnas daqui a 15 meses, né? Muita água vai rolar e muita coisa pode acontecer. Repito, vejamos o que está acontecendo no Peru agora, nesse momento, né? Vejamos o que aconteceu em outros lugares, como no segundo turno do Equador e tudo mais. Então, só pela esquerda, né, com discurso e programa de esquerda, com radicalização nas ruas, com muita pressão, né, com trabalho político cotidiano junto à classe trabalhadora, que a gente vai construir as condições para derrotar o governo Bolsonaro, para derrotar suas políticas nas eleições marcadas para o ano que vem, caso elas aconteçam, né? Por isso que o dia 19 de junho é muito fundamental, né? Os petistas de todo o país estão convocados a se engajar na construção dos atos nas suas cidades, é muito importante, e principalmente a participar, né? Quem puder, quem se sentir em condições de ir, vá, né? Vá para as ruas no dia 19, tome todos os cuidados sanitários que a gente já está cansado de saber quais são, com máscara, com álcool em gel, mas também com as nossas bandeiras, com as nossas camisetas, com os nossos símbolos petistas, né? Porque fazer luta, fazer mobilização é uma tarefa de sobrevivência, né? Nessa guerra que está em curso no Brasil de Bolsonaro.
Era isso que eu queria comentar aqui. Walter, quer falar mais alguma coisa? Rapidinho, Natália, quero falar mais 4 coisas. Primeiro, reforçar algo que você falou. Precisa ter muita bandeira do PT no dia 19 de junho nas ruas, né? Recentemente saiu um artigo, na verdade, uma entrevista com um professor da Unicamp, reclamando que as manifestações serem de esquerda afastaria e constrangeria as pessoas de centro. Eu quero que as pessoas de centro se manifestem. Como disse o Alon Feuerwerker, já teve manifestação de direita, já teve manifestação de esquerda. O pessoal do centro tem que ir para a rua, mas pode vir nas manifestações do dia 19 também, mas a gente tem todo o direito de levar as bandeiras do partido. A última vez que se disse manifestação sem partido, a gente viu no que deu. Então, primeira coisa, bandeira dia 19, muita bandeira, muito símbolo da esquerda e, em particular, nossas símbolos do PT. Segunda coisa, a Central Única dos Trabalhadores fez uma reunião da sua direção nacional. Hoje eu estava conversando com a nossa companheira Jandiro Errara, ela me contando dos detalhes. Eu prefiro deixar a ela que conte aquilo que ela achar adequado aí dos detalhes, mas o importante é que nessa reunião a imensa maioria dos dirigentes, a esmagadora maioria dos dirigentes, principalmente os presidentes de CUT estaduais, estão convocando, estão engajados na mobilização do dia 19. E eu espero que todos os movimentos sociais importantes desse país façam o mesmo. Não é hora de ficar fora das ruas, tem que ir para as ruas, sabendo dos riscos, mas a gente tem que ir para as ruas. Terceira coisa que eu queria falar aqui é a felicidade minha pessoal, posso falar do conjunto da tendência petista da articulação de esquerda, pelo aniversário de 80 anos do nosso companheiro Olívio Dutra, que fica aqui registrado. Ele é uma pessoa a quem a gente preza muito e que bom que a gente tem uma figura como ele no nosso partido. E, por fim, lembrar de novo do card aqui da nossa chamada desse antivírus, né? Se a gente quer eleição, a gente tem que se preparar para uma guerra, tem que se preparar para enfrentar uma guerra, para ganhar uma guerra. Essa guerra já começou, ela não vai começar. E, aliás, já começou com eles fazendo de tudo, inclusive matando gente nossa, gente do povo e gente militante. Então, essa coisa do dia 19 de junho, o povo ir para a rua, é fundamental, porque só assim a gente vai garantir que as eleições aconteçam, que o Lula possa ser candidato, que o Lula possa ganhar as eleições, que o Lula possa governar, mas principalmente que a classe trabalhadora recupere seu lugar de protagonismo na vida brasileira. É isso que eu queria falar para encerrar aqui a minha contribuição nesse antivírus. Valeu, Walter. É isso, gente. Até a próxima quinta e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Seu governo, suas políticas e a escumalha toda. Tchau.